Em Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche faz uma declaração provocadora. Apenas os fracos recorrem a argumentos. À primeira vista, isso soa estranho, ainda mais vindo de um filósofo, certo? Mas vamos desvendar o que ele quis dizer. Para Nietzsche, tanto a dialética quanto a própria razão são vistas com profunda desconfiança. A raiz dessa crítica está diretamente ligada à figura de Sócrates e ao que ele representa. Imagine um mundo onde as ações falavam mais alto que as palavras. Antes de Sócrates, era assim que os gregos viviam, com coragem, instinto e confiança. Esses gregos agiam com a naturalidade de quem respira, sem precisar justificar cada passo. Mas, de repente, essa realidade sofreu um abalo sísmico quando Sócrates transformou a razão em um tirano. Com seu jeitão questionador, Sócrates começou a cutucar a sociedade ateniense. Ele abordava as pessoas nas ruas e fazia perguntas desconfortáveis. O tipo de questionamento que desmonta certezas e planta dúvidas onde antes havia instinto. Ele desafiava políticos, generais e líderes, figuras que viviam movidas por convicções intuitivas, obrigando-os a justificar cada escolha. Nos diálogos socráticos, Sócrates sempre parecia ter a vantagem. Mas para Nietzsche, essa vitória era uma farsa. Sócrates não buscava a verdade, ele buscava desarmar. A razão, nas mãos de Sócrates, tornou-se uma arma de destruição e não de criação. Ao introduzir a dúvida como estilo de vida e exigir que tudo fosse justificado e provado, a cultura grega começou a se enredar em suas próprias teias, trocando um caminho reto por um labirinto sem fim. O que antes era força e confiança tornou-se hesitação. Para Nietzsche, essa necessidade excessiva de justificativas racionais era uma maneira de negar os instintos, algo essencial à vida. É como um guerreiro que hesita no campo de batalha, perguntando-se se lutar é moralmente correto, enquanto o inimigo avança sem piedade. Esse momento de dúvida é fatal, e Sócrates trouxe essa hesitação para o coração da cultura grega. Agora pense no mundo moderno. Quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão porque ficou preso a análises e dúvidas intermináveis? Esse excesso de racionalização herdado de Sócrates é um problema até mesmo para a neurociência moderna. O contraponto à intuição é muito mais eficaz. Longe de ser algo místico, a intuição é um processo cognitivo bem documentado pela ciência e mais eficiente que a razão na maioria das nossas escolhas. Pesquisas mostram que ela não é apenas um palpite irracional ou vozes na cabeça, como muitos acreditam. Ela resulta de um processamento inconsciente de uma quantidade massiva de informações que jamais conseguiríamos racionalizar conscientemente. Agora imagine o impacto do excesso de racionalização socrática sobre esse mecanismo poderoso. Mas isso não era um problema para os gregos pré-socráticos. Um caso emblemático de como os atenienses viviam antes de Sócrates pode ser visto no Diálogo de Melos, registrado por Tucídides durante a Guerra do Peloponeso. Nesse episódio, Atenas, no auge de seu poder, exige que a pequena ilha de Melos se submeta a seu domínio. A justificativa é breve e direta: os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Para Nietzsche, essa frase é a essência do pensamento dos gregos pré-socráticos, assertivo e confiante. Melos tenta argumentar, apelando para a moralidade, justiça e até intervenção divina. Mas os atenienses são claros. A justiça, conforme é compreendida no mundo, aplica-se apenas entre aqueles com poder equivalente. Não fomos nós que criamos essa lei ou começamos a agir de acordo com ela. Encontramos essa lei já existente antes de nós e a deixaremos existir para sempre depois de nós. Tudo o que fazemos é utilizá-la, sabendo que vocês e todos os outros, tendo o mesmo poder que temos, fariam o mesmo que nós. Os atenienses não precisavam justificar suas ações. Para eles, o poder era razão suficiente. Se podiam conquistar Melos, era porque tinham o direito de fazê-lo. Mas será que estamos prontos para encarar as implicações desse pensamento? Você já se perguntou de onde vem nossa noção de bom e mal? Nietzsche mergulhou fundo nessa questão, mas não seguiu o caminho tradicional. Ele percebeu que o que é considerado bom em uma cultura pode ser visto como mal em outra. Em vez de aceitar esses conceitos como absolutos,
Nietzsche foi atrás de suas origens, investigando os motivos que levam certos grupos a adotar valores específicos, enquanto outros os rejeitam. Após analisar diversas culturas ao longo da história, ele identificou duas tipologias: a moral dos senhores e a moral dos ressentidos, como o próprio Nietzsche escreveu. Em uma perambulação através de muitas morais mais refinadas e mais grosseiras, que até agora dominaram sobre a Terra ou ainda dominam, encontrei certos traços retornando regularmente e ligados uns aos outros, até que, por fim, dois tipos fundamentais se revelaram para mim. A diferença entre essas duas morais é fundamental. A moral dos senhores reflete a ética dos gregos anteriores a Sócrates. Homens fortes, confiantes, que exerciam seu poder sem justificativas. Para eles, o bom está associado ao que é forte, vibrante e afirmativo, enquanto o ruim é aquilo que é fraco ou incapaz. Por outro lado, surge a moral dos ressentidos, que Nietzsche descreve como uma resposta daqueles que não têm poder para afirmar a vida diretamente. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que era orgulho transforma-se em pecado. Essa moralidade nascida do ressentimento não afirma a vida, mas a nega, glorificando fraquezas como a submissão. Nietzsche sugere que Sócrates marcou o início dessa moralidade dos ressentidos, não como seu causador, mas como um sintoma da decadência que já estava em curso. Essa moralidade foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. Mesmo após o enfraquecimento da moralidade cristã, suas raízes continuaram se espalhando, influenciando ideologias políticas e até o pensamento cientificista moderno. Hoje, vemos exemplos dessa moralidade em nosso cotidiano. Pense, por exemplo, no personagem Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory. Ele está tão mergulhado em teorias que se desconecta das emoções e da experiência humana. Nesse caso, a ciência deixa de ser uma ferramenta para entender o mundo e se torna uma obsessão paralisante, transformando o humano em uma máquina de dados. Nietzsche diria que isso é a razão se tornando tirana, sufocando o instinto e a intuição. Mas a moral dos ressentidos não está confinada ao passado ou às páginas de livros de filosofia. Ela caminha entre nós, sussurrando em nossas decisões e nas dinâmicas sociais. Vou te dar um exemplo prático. Já reparou como às vezes o sucesso de outra pessoa é visto mais como uma afronta do que como inspiração? Quando alguém publica um livro ou passa em um concurso, ao invés de admirá-lo, muitos justificam: ele só conseguiu porque tem contatos, ou foi pura sorte. Esse tipo de pensamento reflete a moralidade dos ressentidos. Uma incapacidade de afirmar a própria vida que se traduz em criticar aqueles que conseguem afirmar as suas. Essa moral ressentida está presente em atos reativos do dia a dia, naquilo que contrariamos, odiamos ou negamos. A marca característica do ressentimento é a reatividade, a oposição ao que os outros fazem ou deixam de fazer. Mas e se em vez disso usássemos nossa energia para criar e avançar, ao invés de destruir ou criticar? Nietzsche propõe abandonar o ciclo vicioso do ressentimento e resgatar a força e a confiança da moral dos senhores. Diferente da reatividade, que apenas responde aos outros, a moral dos senhores é movida por forças ativas, ações que nascem genuinamente de dentro, sem depender de aprovação ou convenções externas. É uma vida guiada pela espontaneidade, onde a energia vital não é desperdiçada em justificativas, mas canalizada para criar, agir e afirmar a existência. Agora pense com sinceridade. Se as limitações impostas pelo dinheiro ou pelo status desaparecessem, o que você faria? Quais sonhos, desejos ou projetos finalmente veriam a luz do dia? A grande pergunta de Nietzsche não é o que a sociedade espera de você, mas o que sua essência, livre de amarras, realmente quer realizar.